Saudações! Esse é o curso de Macroeconomia 1 aqui do nosso Departamento de Economia da Universidade de Brasília. O curso é referente ao segundo semestre de 2021, porém está sendo ofertado no primeiro semestre de 2022 por conta da parada que ocorreu para adaptação às condições impostas pela pandemia. Condições que perduram até hoje, o curso continua, as disciplinas continuam na forma remota. Eu sei que, pelo menos eu imagino que a maioria de vocês, ou pelo menos boa parte, lamenta não termos a oportunidade de convivermos nas nossas instalações, no nosso campus, um belo campus aqui em Brasília, no nosso departamento, mas, infelizmente, são as condições que nós temos, dado o avançar da pandemia, o estado da pandemia. Espero que em breve nós possamos voltar às nossas atividades normais e aí possamos nos conhecer melhor. Mas o curso, como eu disse, é o primeiro curso de macroeconomia, da nossa sequência de macroeconomia. Meu nome é Roberto Heller, eu sou professor aqui do departamento, trabalhando nessa área de macroeconomia, crescimento econômico, e já há muitos anos, uns 20 anos aí que eu estou aqui no departamento de economia. Gosto de dar essa disciplina, já fazia algum tempo que eu não estava escalado para essa disciplina, então estou voltando à disciplina de macro, um curso que eu já ofertei outras vezes, e é sempre uma satisfação apresentar, quer dizer, introduzir nossos alunos aí nos caminhos da macroeconomia, aquela área, assim, vocês já fizeram o curso de microeconomia, as coisas de microeconomia são mais amarradinhas, são mais arrumadinhas, mas eu gosto de pensar que em macro as coisas talvez sejam mais legais, a gente fala de uns assuntos mais interessantes, Quer dizer, claro, se eu não achasse isso, eu não tinha feito macroeconomia, eu tinha que fazer microeconomia. Microeconomia é a base da nossa ciência, é o fundamento, não dá para saber nada sem microeconomia, mas macroeconomia compõe com microeconomia e é uma área muito importante, quer dizer, tipicamente macro e micro são as grandes áreas na nossa profissão, na profissão que vocês escolheram, o que já é a minha profissão também há muitos anos. Então, é uma satisfação. A macroeconomia, como eu disse, aqui nós talvez sejamos menos precisos do que lá na microeconomia. Aqui nós fazemos umas hipóteses estranhas, nós agregamos as coisas, nós somamos tudo, o que é isso, sai um bicho meio esquisito que ninguém sabe o que é, mas é uma ferramenta poderosa de análise, de entender a situação de uma economia. Se você abrir uma página de jornal, você vai ver a discussão sobre PIB, que é uma variável típica de macroeconomia, que nós vamos discutir muito nesse curso, inflação, que é outra variável, quer dizer, PIB e inflação são talvez as grandes variáveis da macroeconomia, nível de emprego é outra variável que está sempre aí, macroeconomia, taxa de juros, quer dizer, a taxa de juros, o Banco Central, o que o Banco Central tem que fazer? O Banco Central tem que aumentar juros para combater a inflação, ou ele não tem que fazer isso? Da onde vem essa inflação? E essa crise, nós vamos ter crise, não vai? Tudo isso, toda essa discussão está na macroeconomia. Se você é um cara que pretende ir para o sistema financeiro, você vai ter que ter uma noção de macroeconomia, afinal de contas, são exatamente essas decisões que estão fincadas em políticas macroeconômicas que vão influenciar a taxa de juros, que por sua vez é fundamental para os mercados, Quer dizer, você está vendo agora, será que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, vai aumentar a taxa de juros? E se essa expectativa não precisa nem acontecer, Nós vamos ver durante o curso que em macroeconomia as coisas não precisam acontecer. Às vezes a expectativa que vai acontecer já é suficiente para desencadear determinados fenômenos. Então, a expectativa de uma elevação de juros já afeta preço de ativos, e aí o pessoal que gosta de acompanhar a bolsa de valores, criptomoedas, fica assustado, o que está acontecendo? Tudo isso anda junto. O câmbio, que é outro preço importante que a gente estuda em macroeconomia, ele tem um efeito muito grande em várias empresas. Tudo isso roda a macroeconomia. Então, não é à toa que ela é uma das áreas tão importantes, tão fundamentais em macroeconomia. O ciclo econômico, o investimento, não aquele investimento específico, lá na microeconomia se estuda, mas o investimento como um todo, como é que ele afeta a economia. Esse é o nosso curso
nessa estrada que esse curso vai começar a percorrer com vocês, e eu estou tendo a honra e a satisfação de conduzi-los nessa caminhada. Eu espero que uma boa parte, se anime e siga nas várias passagens da macroeconomia, dos vários caminhos que a macroeconomia leva. A macroeconomia também é conhecida por ser talvez a área onde tem mais divergência, vamos dizer assim, uma divergência forte. Os macroeconomistas são famosos por discordarem muito. O pessoal sempre diz que o macroeconomista discorda dele mesmo. O macroeconomista nunca escreve um artigo, ele escreve dois, um para dizer o que vai acontecer e outro para dizer porque ele estava errado, ele mesmo. Então é outra característica da macroeconomia, exatamente porque o objeto de estudo não é talvez tão claro quanto a microeconomia. Quando você fala sapato, todo mundo sabe que é o sapato, o mercado de sapato ou mercado de camisa, mas quando a gente fala PIB é esse monte de coisa que eu estou falando disso porque eu sei que vocês fizeram curso de contabilidade nacional, então muito embora eu vá tratar do assunto aqui, vai ser bem superficial, sabendo que vocês já fizeram a disciplina de contabilidade nacional. Então vocês sabem que PIB é meio que uma soma, PIB não é laranja, PIB não é camisa, PIB não é máquina, é tudo. Então são objetos, quando a gente fala taxa de juros, por exemplo, quando você está lá no curso de finanças, talvez, está falando uma taxa de juros bem específica, Quando você fala macroeconomia, é um negócio meio... Qual a taxa de juros, afinal? Muitas vezes é a meta para a Selic, definida pelo Banco Central para a política monetária, mas a gente sabe que tem mais coisa aí, até chegar, por exemplo, num investimento que depende dos juros, que nós vamos apresentar essa discussão. Então, talvez, quando a gente fala de desemprego, por exemplo, taxa de desemprego, a gente está falando de desemprego de quê? De engenheiro, de biólogo, de economista, ou nós estamos falando de desemprego de atendente de telemarketing, qualificada, mão de obra ou não qualificada, e aí a gente junta num pacote. Essa é a grande maldição da macroeconomia, mas por outro lado é o que talvez permita a discussão dessas questões. Então é exatamente essa área, às vezes movediça, Eu tenho um amigo que diz que é meio fumacenta, diz, vocês de macroeconomia, vocês são meio fumaça, muita fumaça, tem muita névoa aí, mas que também trata desses assuntos que aparecem. É claro que a gente tenta melhorar, a gente tem muita pesquisa em macroeconomia, se trabalha muito para melhorar tudo isso, mas é o que nós temos aqui. Vamos começar um curso, volto a dizer, um curso tradicional de macro. Eu sou um cara que gosto de seguir manuais, meus cursos geralmente eles estão amarrados em algum manual. Para esse curso não vai ser exceção, nós vamos usar o manual do Dornbusch Fischer, daqui a pouco nós falamos sobre os livros. Vamos começar aqui apresentando a estrutura do curso, comecemos pelo começo, que são os conceitos fundamentais. Começar com modelos macroeconômicos. Macroeconomista trabalha muito com modelo, é um pouco da natureza, quer dizer, é economista em geral, mas em macroeconomia nós temos os famosos modelos macroeconômicos, elogiados, criticados, e nós vamos então fazer uma espécie de trailer, porque o curso todo vai voltado para modelos macroeconômicos. Então, essa unidade, ponto 1 da unidade 1 podia ser o curso, mas aqui vai ser uma espécie de trailer, uma passagem rápida para que a gente perceba algumas diferenças importantes e como é que diferenças em hipóteses levam a diferenças muito grandes em resultados de política. E daí vocês vão começar a entender que essa divergência que aparece em macroeconomia, às vezes muito pontual, e esse é um departamento que a gente valoriza muito, essa divergência, nós nos orgulhamos de ser um departamento onde a gente discorda muito entre a gente. Aqui você vai encontrar várias linhas de pensamento, inclusive na área macroeconômica. À medida que vocês forem conhecendo o nosso departamento, fazendo as disciplinas, tendo contato com os professores, vocês vão ver abordagens bem diferentes para o fenômeno macroeconômico, e isso para a gente não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, nós convivemos bem, nossa convivência é boa, embora a gente entenda que discorde. Eu, por exemplo, acho que alguns professores eles são pessoas maravilhosas, pesquisadores muito sérios, mas estão errados. E a recíproca vale. Vários deles também me consideram uma boa pessoa, um cara sério, mas que está errado. Isso não é... o ponto é entender que essa natureza não é uma coisa de futebol, assim, eu torço Botafogo, é verdade, eu tenho esse negócio, vai fazer o quê? Eu torço Botafogo, e o outro torce Flamengo, e envolve uma paixão, então uma coisa de família, não. Essa divergência em macroeconomia vem de hipóteses muito estruturais e muito difícil de testar.
Não tem um teste que você consiga fazer, um teste simples que você diga, você está certo, você está errado. Exatamente pelo fenômeno macroeconômico ser tão complexo. Nós estamos vendo, a pandemia nos mostrou a dificuldade de testar as coisas, né? Às vezes aparece uma coisa que te diz, olha que maravilha, isso aqui vai resolver. Aí quando os primeiros testes aparecem, aí quando eles vão mostrando, não, mas o teste tem que ter um certo rigor, tem que ter o duplo cego, o padrão ouro, e aí você vai vendo que o resultado vai mudando. Isso é muito difícil em macroeconomia, né? Como é que a gente faz isso, né? Os caras lá botam um grupo para cá, outro grupo para lá. Nós trabalhamos com países, não dá muito para fazer. Então, algumas hipóteses são muito difíceis de ser testadas. É uma discussão que envolve grandes pensadores, pessoas que ganharam o prêmio Nobel, que têm décadas, né, de discussão. A gente pode dizer que a grande obra de Keynes, lá dos anos 30, a Teoria Geral, ela abriu uma cisão, mas ele criou a macroeconomia ali, mas ao mesmo tempo abre uma cisão e que esses caras geniais que passaram não conseguiram dar o checkmate. Então, são temas em abertos muito difíceis de ser testado, e daí vai gerando toda essa divergência de pensamento. Então, a ideia é um pouco amarrar essas pontas no começo, para que vocês não fiquem pensando, mas esse cara é maluco, porque diz uma coisa aqui, outra coisa ali. Dizemos e temos fundamentos, e é difícil dar o checkmate. Então, a abertura do curso é aí. Depois nós vamos falar de produção, renda e despesa, que estão todas amarradas. São 3 conceitos absolutamente amarrados e desembocam no PIB, que pode ser medido por essas 3 óticas. Então, volto a dizer, eu sei que vocês conhecem o PIB, porque vocês fizeram o curso de contas nacionais. Mas só para dar uma relembrada bem básica nos conceitos fundamentais, bem mais básico do que vocês viram lá em contas nacionais, é só para arrumar um pouco a nossa cabeça em relação ao PIB, porque o PIB tem um papel muito importante na macroeconomia. Talvez a grande variável, tem gente que critica, que acha que não é, vamos falar sobre isso durante o curso, mas vamos apresentar, né? Afinal de contas, quem é esse cara e como é que ele se encaixa na macroeconomia. Vocês viram lá na contabilidade nacional, mas agora vamos dar uma olhada de macroeconomista no PIB. Além do PIB, a outra grande variável da macroeconomia, que a gente está esbarrando o tempo todo, é a inflação. Nós vamos falar de inflação, nós vamos falar de índices de preços, né? Basicamente, a inflação é a variação de um certo nível de preço. Então, você pega aqui no Brasil, por exemplo, você tem o IPCA, que é o oficial do Banco Central para fazer a meta, né? Então, é do IBGE, é o índice de preço ao consumidor, mas nós temos o IPA, que é o índice de preço ao produtor, nós temos o deflator do PIB, que é bem amplo. Então, vamos falar um pouco sobre índice de preços, e cada índice de preço traz uma medida de inflação. Em tempos normais, a coisa anda arrumadinha, direitinha. Em tempos como o nosso, por exemplo, dá uma disparidade, um vai lá para um lado, o outro vai para o outro, e isso é bom a gente conhecer. Então, visto os modelos macro, digamos assim, né, os paradigmas, apresentado sim, a confusão, vamos às variáveis. E a primeira, Sua Excelência, o PIB. Né? O PIB, então, começa a primeira variável importante. A segunda variável é a inflação, e aí nós temos as 2 grandes variáveis, né? PIB e inflação. E aí vem o desemprego, que é outra grande variável que conversa muito com o PIB, óbvio. Produção, emprego conversa com inflação, e aí a coisa começa a ficar mais movediça, começa a ficar mais complicada. Alguns economistas olham essa relação como muito forte, outros olham como mais ou menos, e aí vem lá, eu sei que lá no livro do Mankey, e vários de vocês estudaram Introdução à Economia com o livro do Mankey, ele bota lá como um dos princípios, existe uma relação negativa entre desemprego e inflação, né? Quer dizer, quanto maior a inflação, menor o desemprego e vice-versa, pelo menos no curto prazo. Mas o que é o curto prazo? O curto prazo são 2 horas. Eu tinha um professor muito respeitado, ele é professor lá na Universidade da Califórnia, eu não estudei lá, mas a gente se conheceu aqui em Brasília, na realidade, né? Ele também tinha estado na Pensilvânia, onde eu estudei, mas aí lá eu não fui aluno dele. Mas assim, a gente conversava bastante, ele dizia, se o curto prazo, o Gary Hansen, se o curto prazo for 2 horas, eu não tenho problema nenhum com essas teorias. Então, é um pouco mais complicada, mas também está no pacote, também está relacionado e também entra na história, né? Finalmente, taxa de juros e taxa de câmbio. Então, talvez aí, claro que tem outras variáveis relevantes na macroeconomia, nós vamos falar delas, né? Consumo, investimentos, exportações, importações, a lista é grande. Mas eu acho que aí nós já temos uma abordagem boa nas principais peças do quebra-cabeça que nós vamos tentar montar e desmontar, e depois montar de outro jeito. Vamos montar de um jeito, vamos desmontar, vamos montar de outro jeito, apresentando essas peças, elas vão aparecer o tempo todo, né? PIB, inflação, desemprego,
juros e câmbio. Então, são as nossas grandes variáveis macroeconômicas. Você vê que as discussões giram muito em torno dessas variáveis. Então, a primeira unidade é de conceitos fundamentais e tem esse objetivo: apresentar um painel geral da macroeconomia e depois as peças, né, as grandes variáveis macroeconômicas. Vamos partir, então, para a segunda unidade, onde nós vamos falar de crescimento. Crescimento é um tópico de macroeconomia. É um tópico que eu gosto, eu trabalho com crescimento, acho que é a área que eu trabalho mais. Não é o tópico principal desse curso. Nós temos aqui na universidade, no departamento, uma disciplina só para crescimento, né? Isso é tão importante que ele tem uma disciplina só dele, crescimento econômico. Às vezes também tem optativa, eu mesmo ofertei já optativa aqui na graduação de crescimento, nós temos vários professores trabalhando nessa área, mas nós vamos conversar sobre crescimento, botar as bases do crescimento, porque, bom, primeiro que ajuda a gente a pensar a oferta, que inclusive quando a gente passar para flutuações, depois porque é parte da macroeconomia. E então abrimos nosso curso mesmo falando lá do crescimento. Vamos começar com rendimento decrescente, chamado modelo neoclássico, e depois nós vamos falar de crescimento endógeno, que é outra classe de modelo, mas que conversa, são modelos interessantes, e políticas para crescimento. Feita a referência a crescimento, é quase uma referência, né? É quase uma referência e uma deferência ao crescimento econômico, que eu aviso, vocês têm um curso só para isso lá na frente. Nós vamos falar do modelo de oferta e demanda agregada, agora pensando não mais no crescimento, no longo prazo. Por que os Estados Unidos é um país tão rico, tão mais rico que o Brasil? Né? Por que se você fizer a correção por poder de compra, o nosso PIB per capita fica ali em 15, dos Estados Unidos em 65 mil? O que acontece? Né? Isso é crescimento. Por que forças levaram isso? Isso é uma coisa de longo prazo, histórica, que passa por vários fatores. Então, esse é o crescimento. Agora, depois, o que vai ser o foco do curso, a maior parte do curso, é o que a gente chama de flutuações, que não é bem essa a pergunta. A pergunta aqui por que a inflação aqui é 10% e, sei lá, na Austrália deu 3%? O que está acontecendo? O que faz a inflação num ano ser tão diferente da de outro? Por que 2010 foi um ano tão bom e 2015 foi um ano tão ruim? 2020 a gente sabe, foi um ano, foi uma pandemia, né? Mas 2015, 2016, 2009, ainda no rastro da crise de 2008, isso é o que a gente chama de flutuação, né, do ciclo de negócios, o ciclo econômico. Por que essas coisas acontecem? Por que tem esses movimentos? Por que o emprego aumenta, depois cai? Como é que funciona esse mecanismo? E o primeiro modelo que nós vamos abordar essa questão é o modelo de oferta e demanda agregada. É um modelo que lembra muito os modelos micro, porque tem lá uma oferta e uma demanda, né? Embora é importante entender as diferenças entre, quando a gente fala em oferta e demanda agregada, é muito diferente da oferta lá da microeconomia, porque vocês já estudaram microeconomia, quando você fala, por exemplo, de demanda por sapato. Aí você tem um efeito renda, um efeito substituição, e na composição desses efeitos você vai gerar a demanda por sapato, né? Assim que vocês estudaram lá em micro, não sei quem foi o professor, mas foi isso que vocês fizeram. Aqui essas coisas têm que ser revistas, porque nós estamos falando do bem geral, do tudo, né? Do PIB, de todos os bens. Mas o que é substituição aqui? Como é que é substituição? Você vai substituir o quê? Se for lá na micro, eu estou substituindo laranja por maçã, por tangerina, sei lá o quê. Aqui você está substituindo o quê por quê? Então você vê que os conceitos mudam, apesar do jeitão e do nome oferta e demanda ficar, o que está por trás dessas curvas muda. E aí vem a macroeconomia, nós vamos discutir tudo isso com o devido cuidado. E nós vamos ver que vai dar um problemão na oferta agregada. Nós vamos trabalhar já nessa fase com 3 ofertas diferentes, uma em pé, uma deitada e outra com inclinação positiva, uma oferta tradicional. Por que isso? E aí vem as complicações da macroeconomia, as discussões. Então nós vamos falar de oferta agregada, para entender melhor esse problema, e aí talvez seja a chave de boa parte das discussões. Quanto mais em pé o cara acredita que é oferta agregada, o que a gente vai chamar lá de caso clássico e tal, menos ele gosta dessas ideias de estimular a economia e tal, ele acha que isso não vai dar muito certo, vai virar inflação.
quanto mais deitada for, mais ele gosta, ele acha que não, isso não vai afetar muito a inflação e vai ser bom para reduzir o desemprego. Então tem uma questão aí delicada, volto a dizer, são conceitos difíceis de trazer para a medida, porque a gente não está falando de uma coisa específica, né? Às vezes variáveis não observadas, que você não consegue observar diretamente, então tem nuances aí, mas é esse modelo de oferta e demanda agregada, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais na oferta agregada, e aí nós vamos terminar falando de inflação e desemprego, né? Aquela relação que eu falei. Aí agora vamos botar uma lupa e conversar melhor sobre inflação e desemprego. Então, esse é o crescimento que a gente chama de macroeconomia do lado da oferta, normalmente associada ao pensamento mais clássico, neoclássico, aquela ideia de que a política econômica é perigosa, normalmente está aí no que chama lado da oferta, né? Cuidado, porque tem umas versões aí muito populares, nós vamos falar disso lá, que associam a algumas teses que são muito pontuais e não representam de forma nenhuma esse todo da macroeconomia da oferta. Por exemplo, aquela ideia de que se faz um corte grande de imposto, que a arrecadação aumenta porque vai aumentar a produção. Isso aí já... todas as abordagens têm o seu lado mais político, gosta disso, né, quando quer defender corte de imposto. O político é engraçado porque ele vai para um lado ou vai para o outro. Quando ele quer defender corte de imposto, porque interessa, aí ele traz essa. Quando ele quer defender aumento de gasto, ele vai lá para o lado da demanda, então eles gostam. É a profissão deles, é o jogo deles. Não estou aqui julgando, só constatando. Mas nós vamos falar sobre isso com calma. Então, a unidade 2 é o longo prazo, e a macroeconomia do lado da oferta é que conversa bem, essas coisas conversam bem. Eu estou bem seguindo o livro que nós vamos usar. Ele faz essa estrutura, eu estou só trazendo para cá. A terceira, vamos dizer que é o lado da demanda. A gente viu o lado da oferta, agora vamos ver a macroeconomia do lado da demanda, associada ao pensamento de Keynes. Tem origem lá na teoria geral e nos trabalhos, na discussão de Keynes, que acontece durante a Grande Depressão, né? Então, essa macroeconomia clássica, neoclássica, ela acredita, muito o mercado funciona, muito essa ideia de o mercado funciona, as coisas funcionam. Essa Grande Depressão foi um baque para tudo isso, né? Quer dizer, se olhava aquele desemprego gigantesco e tal, esse negócio não está funcionando, e as críticas começaram e gerou esse desconforto. Cara, essa teoria não está tão legal. E aí aparecem vários críticos, né? E talvez, certamente, o que mais se destacou foi Keynes, né? Economista inglês, né? John Maynard Keynes, e ele traz, então, ele estrutura essa macroeconomia da demanda, que está aí totalmente inserida na macroeconomia, né? Então, claro que aí tem os economistas heterodoxos, que esse departamento tem vários, mas o heterodoxo é uma parte do keynesianismo, né? O keynesianismo também tem uma outra parte que está totalmente inserida no que se chama ortodoxia e faz parte dessa construção. Então nós vamos discutir isso, nós vamos discutir essa abordagem de demanda com essa pegada mais keynesiana. Nós vamos começar com o multiplicador keynesiano, que eu sei que é um conceito que vocês já viram lá em Introdução à Economia. Nós vamos só trazer de volta, já faz tempo que fizeram Introdução à Economia, alguns não lembram, cada um fica com um professor diferente, só para dar uma arrumada de casa, e aí nós vamos fazer um modelo um pouquinho mais legal do que aquele modelo basicão lá de Introdução à Economia, porque lá só tinha renda, né? A taxa de juros era fixa. Aqui nós vamos deixar a taxa de juros variando também, e aí nós vamos ter que modelar mais, aí nós vamos, o modelo ISLM faz isso para a gente. Então nós vamos ter agora uma política monetária, uma política fiscal, elas vão interagir, e aí mexe aqui de um lado, tem um efeito nos juros, tem um efeito no produto, eles se cruzam esses efeitos, e aí dá alguns resultados interessantes. Esse modelo ISLM é um modelo que foi extremamente popular até os anos 70. Nos anos 70, assim como a Grande Depressão foi um baque nas teorias tradicionais de macroeconomia, a crise inflacionária, a estagflação, que era uma mistura de estagnação com inflação que aconteceu nos anos 70, foi um baque para essa abordagem de demanda, e aí tem um ressurgimento do pensamento clássico, né, os novos clássicos, aí o pessoal de Chicago, Lucas, Sargent, Prescott, todos esses caras vieram ganhar prêmio Nobel, digamos assim, trazendo de volta uma tradição anterior a Keynes. Então, mas assim, nenhum dos dois morreram, essas abordagens não estão mortas, elas, claro, elas foram remodeladas, elas vão se aperfeiçoando, e à medida que você vai estudando macroeconomia, você vai vai aprofundando e aprendendo tudo isso. Esse é só o primeiro curso, né? Tem outro curso de macro 2, tem as optativas, aí você vai fazer pós-graduação, tem mais uma sequência de macroeconomia, aí você chega nos modelos modernos, do Banco Central, esses modelos cheios de coisas legais, mas a origem
a origem está nessas unidades. Aí nós vamos falar de política monetária e fiscal, usando a estrutura de SLM, né? É ótimo, ela é para isso, e depois nós vamos falar de uma economia aberta. A gente vai dar muita ênfase em economia aberta aqui no curso, porque o curso de Macro 2 é que dá mais ênfase em economia aberta. Mas, sei lá, em outras versões eu deixava de fora. Essa aqui eu resolvi colocar, pelo menos para apresentar e facilitar a vida lá do professor de Macro 2, já que vocês já vão ter pelo menos uma noção de como é que funciona uma economia aberta. Então, a unidade 3 é a unidade da demanda. A unidade 4, bom, quando eu falei para vocês, né, que nos anos 70 você tem você bota em xeque essa economia do lado da demanda. Por que isso? Porque essa economia do lado da demanda, a grande sacada dela é dizer o seguinte: olha, essas crises que acontecem, elas acontecem por falta de demanda. As pessoas não estão querendo comprar. Por alguma razão as pessoas não estão comprando, estão botando dinheiro debaixo do colchão ou fazendo sei lá o quê e não estão comprando. E aí o governo tem que entrar gerando demanda. Então o governo vai lá e estimula a demanda. Então essa ideia ela é muito forte, eu volto a dizer, é muito forte, mas ela tem um problema. Se você tem uma situação onde a crise está presente e os preços estão subindo, como é que você pode dizer que o problema é a demanda? Quer dizer, como é que não tem demanda e os preços continuam subindo? Tem uma dificuldade aqui, de novo, eu não estou falando que está errado, estou falando uma dificuldade, né? Lógico, nós vamos ter que aprofundar tudo isso, mas tem uma dificuldade aqui, é como agora, por exemplo. Né? Agora, você tem uma crise, a economia está paradona e teve queda, agora está tentando recuperar, mas nos últimos trimestres ficou patinando, até com pequena queda, mas os preços, né? Inflação 10%. Como é que pode isso? E aí diz, talvez seja um problema da oferta. Aí a gente voltaria para a unidade 2, né, a unidade da oferta agregada. E foi isso que aconteceu nos anos 70, só que voltou com uma outra pegada. E essa outra pegada era o seguinte, era dizer o seguinte: olha, para falar de macro tem que antes botar uma base micro. E a microeconomia, como vocês sabem, ela olha muito para o mercado, ela respeita muito o mercado, é consumidor firme interagindo via mercado. Então ela vai buscar na microeconomia os fundamentos de uma macroeconomia. Essa é a grande guinada da macroeconomia. Quando vocês fizerem um curso, aqueles que seguirem estudando economia a nível de pós-graduação, vocês vão aprofundar muito aí e vocês vão ver as decisões muito mais complexas do que o que nós vamos ver aqui. Mas nós vamos abrir a discussão aqui no curso, numa unidade que eu considero fundamental de um curso de macroeconomia, que eu estou chamando de a microeconomia da macroeconomia. Então nós vamos discutir o que tem por trás do consumo, né? Quer dizer, eu sei que lá na introdução à economia, e aqui na nossa unidade anterior, nós vamos ver, o consumo depende da renda. E aí nós vamos botar uma forminha linear, C0 mais Czinho Y. Mas isso é consistente com a otimização? Pessoas que otimizam teriam esse padrão de consumo, que basicamente é o seguinte: a cada aumento da minha renda eu transformo tantos por cento, sei lá, 80% em consumo. Então, se minha renda aumentou 100, 80 é consumo. Que tipo de racionalidade teria nesse padrão de decisão? Será que é assim mesmo? Será que depende de outros fatores? Então, essa é a microeconomia da macro, é procurar que tipo de comportamento gera um padrão de consumo e se isso é ótimo em algum sentido. Então, essa unidade 4 vai ter uma cara de micro, nós vamos fazer maximização de utilidade, todo aquele instrumental de micro, nós vamos trazer para o ambiente macro. E vamos começar com o consumo, porque é o maior componente da demanda agregada. Eu acho que é uma discussão bem interessante. Então, nós vamos falar aqui de teoria do consumo, vamos ver alguns modelos, basicamente girando em torno dessa ideia de uma família representativa ou de alguma coisa do tipo, mas que o consumo agora não é, por hipótese, né, C0 mais Czinho Y. Agora o consumo tem que vir numa decisão ótima das famílias. Então, esse é a nossa unidade 1. Nessa unidade eu vou sair um pouco também do nosso livro, nós vamos usar o livro de apoio, que é o livro do David Homer, mas o material de aula vai cobrir isso também. Então, quem não tem o livro do Homer, ou então porque é o livro em inglês, não se preocupem, porque nós vamos fazer todo o material cobrindo isso. A parte de investimento, idem, nós vamos tentar descobrir a microeconomia, qual o comportamento das firmas que levam a determinado padrão de investimento. Nós vamos falar de mercado financeiro e preço dos ativos, que está sempre rodando, né? Os ativos que estão sendo negociados no mercado financeiro, aquilo ali conversa diretamente com a macroeconomia, então essas coisas estão conversando. Então nós vamos abrir esses três tópicos, consumo, investimento e mercado, e 4,
vamos voltar a falar de política econômica, que, de novo, a macroeconomia tem tudo a ver com política econômica. Quer dizer, a macroeconomia ela está aí para isso. Alguns macroeconomistas, digamos assim, talvez a principal função seja como fazer política econômica para suavizar o ciclo econômico, para não ter tanto variação de desemprego, de preços e tal. Enquanto que outros, eu gosto de brincar, né, são os anti-macroeconomistas, talvez seja onde eu me encaixe melhor, então é o macroeconomista, mas que no fundo ele é o anti-macroeconomista, ele tenta dizer, não faz isso que vai dar errado, vai dar problema, né? vai dar errado. Então seja lá de que lado cada um vai se colocar, mas no fundo você está girando em torno da política econômica. Quer dizer, ou para dizer que ela vai resolver o problema, ou para dizer que ela não vai resolver e vai trazer outros problemas. Então, roda aí. Então, a gente sempre volta a políticas econômicas. E, finalmente, 5 são tópicos avançados, basicamente pontas para vocês puxarem, talvez em outros cursos, ou então como uma agenda de estudos, ou para pensar em desenvolver. O primeiro é expectativas racionais. Como eu disse, macroeconomia tem muito a ver com expectativa. E aí você vem numa questão fundamental. Como se formam expectativas? Mas eu pergunto, a inflação desse ano foi 10%. 10,06%. 10%. Isso é fato. As decisões que foram tomadas já foram. Importante mesmo agora saber a decisão, suponho que você vai fazer um investimento aí qualquer, qual a inflação para 2022? Essa é a inflação importante para você decidir, ou por exemplo, quando eu for negociar meu salário, ou várias coisas, eu quero saber o que vai acontecer para frente. E eu não tenho, porque eu não sei quanto é a inflação de 2022, então eu vou ter que de alguma maneira formar uma expectativa. Qual vai ser a inflação de 2022? 2022 vai ter crise ou não vai ter? Não é? Como é que eu faço isso? Eu tenho que formar expectativas. E como se formam expectativas? E aí nós temos uma discussão complicada em economia também, né? Porque essa é uma área que vai indo até para a psicologia. Porque como é que se forma isso? Por que as pessoas acham que vai melhorar ou vai piorar? Como é que funciona isso? E uma leitura muito central em economia, que, claro, tem críticas, tem quem viste essa camisa 100%, tem outros que vestem mais ou menos, tem outros que dizem que isso não tem pé nem cabeça, é a ideia de expectativas racionais, que acompanha essa grande revolução da macroeconomia dos anos 70, né? Ou contra-revolução para alguns, mas essa guinada da macroeconomia dos anos 70, a que vem com essa micro da macro, um dos elementos é expectativas racionais, que basicamente é dizer o seguinte, os indivíduos formam suas expectativas de forma racional. Eles olham o que está acontecendo e, a partir daí, eles tiram suas conclusões. Então, essa ideia é uma ideia forte, Alguns acusam que é pedir racionalidade demais dos agentes, os defensores vão dizer, mas, por outro lado, o contrário disso é você dizer que as pessoas são boas, o que também não é um negócio muito complicado. Você não pode sair por aí botando em xeque a capacidade das pessoas. Então, é uma discussão bacana que nós vamos trazer. Depois, PIB e passeio aleatório. Passeio aleatório é um conceito de estatística, é um conceito que vem lá da estatística, nós vamos discutir melhor, mas isso aqui tem muito a ver com previsibilidade. Passeio aleatório é uma coisa que você não consegue prever direito, por isso é um aleatório, né? O pessoal brinca que é o caminhar de um bêbado, você nunca sabe se o passo vai ser para frente ou para trás, porque ele está bêbado, ele está meio desequilibrado. Então, nós vamos falar um pouco do conceito. Quem já conhece o conceito melhor, quem não conhece não tem problema, nós te apresentamos o conceito de um jeito mais intuitivo, e vamos falar de PIB e passeio aleatório. Depois nós vamos falar de teoria do ciclo real de negócios, que é uma abordagem que apareceu nos anos 80, com Ed Prescott e o Finn Kidner, 2 economistas que ganharam o prêmio Nobel. O seu professor gosta muito disso, e aí não tem jeito, um pouco do viés do professor no curso sempre aparece, né? Trabalhei muito com esse tipo de abordagem, que, digamos assim, é uma abordagem radical do lado da oferta, digamos assim, uma visão radical do lado da oferta, que é a ideia de que basicamente o ciclo econômico ele decorre de choques que acontecem na oferta agregada, na produção. Esses choques de produção, eles que geram o ciclo econômico, e uma das implicações disso é que a política econômica seria muito pouco ineficaz para resolver o problema, ou pior, ela pode até piorar as coisas. Então, nós vamos falar um pouco dessa teoria do ciclo real de negócios, e depois nós vamos falar dos modelos novos keynesianos de rigidez de preços, que é basicamente assim, a gente pode pensar, também vem nessa reconstrução da macroeconomia, mas puxando para o lado keynesiano. Então, você pega hoje o que modelos os bancos centrais usam, eles usam esses modelos novos keynesianos com rigidez de preço, eles são construídos em cima do modelo de ciclo real, por isso que mesmo que você não goste da abordagem de ciclo real, mesmo que aquela proposta de explicação econômica do ciclo,
você acha, não, isso aqui, esses caras são malucos, isso não tem. Muita gente acha isso, viu? Quer dizer, eu particularmente não acho, eu gosto, acho que é um negócio bem razoável. Mas ainda que você diga, não, eu não gostei, você precisa conhecer o modelo de ciclo real de negócios, porque na realidade o modelo novo keynesiano é pegar o modelo de ciclo real de negócios, que é um modelo muito bruto, muito cruel com toda a política econômica, e dizer, não, esse modelo ele é um mundo muito perfeito, tudo funciona muito bem, as pessoas são racionais, os mercados funcionam, não tem... Não, isso aí não é legal. Vamos botar imperfeiçõezinhas nesse modelo, vamos botar fricções, vamos botar atritos, e aí a partir daí vai aparecer espaço para política de demanda agregada, para política econômica, política macroeconômica, né? Como se diz. Então, ele é construído em cima do modelo de ciclos reais, embora a proposta econômica seja bem diferente, a estrutura do modelo é muito parecida. É como se o modelo dos novos keynesianos de rigidez de preço fosse uma tentativa de conciliar o lado da oferta com o lado da demanda e dizer, olha, vamos um pouquinho para cá, vamos um pouquinho para lá, vocês têm razão nessa questão dos choques de oferta, mas também, veja bem, nós temos algum ponto. Aliás, desde lá da unidade 2, nós vamos tentar conciliar essas visões numa abordagem muito comum e muito associada a esses modelos novos keynesianos, que vão botar o seguinte, olha, no longo prazo, vocês aí do lado da oferta têm razão mesmo, quem determina tudo é a oferta agregada. Mas no curto prazo, não, no curto prazo, essa pegada mais keynesiana, ela se impõe. Então, o modelo novo keynesiano traz um pouco desse elemento e aí é importante nós discutirmos esse modelo. E aí encerra o nosso conteúdo. Então, nós vamos começar lá da definição, nós vamos aprofundando, nós vamos fazer as duas abordagens, né, oferta-demanda, depois nós vamos falar dessa microeconomia, o que está por trás das decisões, e no final nós vamos puxar essa discussão que vai ser aprofundada no curso de Macro 2, e obviamente, à medida que vocês continuem estudando macroeconomia, aqueles que quiserem continuar no estudo da economia fatalmente terão que estudar. Os outros talvez não, mas já vão ter a ferramenta para entender muito da política econômica e pelo menos se antecipar, saber se colocar, saber enxergar, por exemplo, por que o Banco Central está aumentando tanto a taxa de juros. Quer dizer, alguns vão dizer, mas pelo amor de Deus, a economia está em recessão, o crescimento, o desemprego está lá em cima, por que o Banco Central está aumentando a taxa de juros? Pelo menos vocês vão poder entender essa discussão e se colocar. É esse o objetivo desse curso, como eu disse, é começar nessa caminhada que obviamente não se encerra numa disciplina, né? Ela vai muito além. Para a bibliografia, como eu disse, o livro que eu estou usando como referência para o curso, como eu fiquei sabendo com bem antecedência que eu ia pegar o curso de macro, eu dei uma olhada em vários manuais. Tradicionalmente eu usava o manual do Mankiw aqui no nosso curso de macro, mas agora eu mudei. Eu achei que o do Dornbusch Fischer está mais legal e ele ganhou agora, o Richard Startz entrou na ajudar o Dornbusch já falecido, né? O Fischer com bastante idade. Então eu tenho a impressão que o Richard Startz aqui carregou o piano. Mas esse é um livro bem antigo, né? É um manual bem das antigas, né? Por isso que eu falo, por exemplo, Dornbusch Fischer, porque isso não é porque eu estudei. Claro que era uma edição bem mais antiga também. Eu estudei no final dos anos 80, um bocado de tempo já, mas é um manual muito bom. O de apoio é o Homer, o Advanced Macroeconomics, do David Homer. Tem uma versão mais nova, eu estou usando a que eu tenho aqui, a que eu tinha em casa. Tem edições mais novas. Mas esse é um manual. É um manual que antigamente costumava ser usado em cursos de pós-graduação, mas o tempo passou, ele agora fica na fronteira. O ideal era um curso avançado. O curso mesmo é em cima do Dornbusch Fischer. Então, se você tiver o Dornbusch Fischer, você acompanha o meu curso inteiro. Só algumas partes que eu vou fazer isso. E o grande problema é que os manuais usados nos Estados Unidos, eles são muito modestos em cálculo. Porque muitas vezes o aluno americano não fez o cálculo, e vocês fizeram. Vocês fizeram o cálculo e vocês fizeram muita otimização em micro. Então não tem por que desperdiçar esse domínio que vocês têm de cálculo e otimização. E aí entra esse um pouco mais avançado. Mas é um material que vai estar todo nas notas de aula, né? Notas de aula que eu digo nos slides, nas transparências que eu vou usar durante o curso. Então, se não quiser pegar o do David Homer, não tem problema. O importante mesmo, a essência do curso é o Dornbusch Fischer. Bom, Blanchard é um clássico. É um clássico do manual de macroeconomia. Eu sei lá, eu tenho o do Blanchard porque foi o que eu encontrei, ou então porque alguém tinha, tudo bem. O conteúdo vai estar lá. Só não vai estar na mesma ordem, vai estar em outro caminho, mas esse conteúdo é o conteúdo básico do curso de macro. Então eu não estou inventando nada. O Dornbusch Fischer
a Start também não. Então, pode usar o do Blanchard ou do Mankiw. Eu usei por muito tempo. Do Mankiw, os anos que eu estou colocando são das edições que eu tenho em casa, porque a gente está com essas restrições todas, né? Então, aqui em casa eu tenho, mas todos eles têm versões mais modernas. O do Lahan, Sachs Lahan, é um que eu gosto muito, muito mesmo, né? O Sachs é um economista bem conhecido, tem muita experiência em política econômica, inclusive na América Latina. Mas, de novo, eu tinha que escolher um, né? Quer dizer, eu tenho esse hábito nos meus cursos, principalmente curso obrigatório como esse, de amarrar num livro, porque eu acho que facilita muito a vida do estudante, né? Quer dizer, se eu boto... Quer dizer, que a ideia é que sei lá, às vezes eu faço em disciplina optativa, ou então na pós, que eu vou misturando vários livros, é legal porque fica o curso com a cara que eu quero dar. Mas, por outro lado, dificulta um pouco para o estudante. Então, aqui não, eu gosto de sempre assim, volto a dizer, tradicionalmente era o Mankiw. Lá no começo, foi o Sachs, acho que foi o primeiro curso de macro que eu dei aqui, estava amarrado no Sachs. Depois o Mankiw, eu fiquei um tempão com o Mankiw e agora eu estou vindo com o Dornbusch Fischer Start. Tem um manual que eu gosto muito, eu não coloquei porque eu acho que eu não sei como é que está a atualização dele, que é o do Simonsen, brasileiro, Simonsen Cisney, né? Muito bom, principalmente a parte de contas nacionais. Mas como você já tem um curso só de contas nacionais, deixa lá o que vocês fizeram. Assim, eu não sei como é que estão as versões mais atualizadas. Desses outros eu sei, apesar de não estar aqui em casa com volume, eu sempre dou uma olhada e tal. A gente consegue aí dar uma olhada. Os outros eu tenho mais noção do que está acontecendo. Bom, é esse o curso. O modelo do curso é de todo o conteúdo estará em aulas como essa, gravadas, disponíveis no YouTube, disponíveis no Teams, na equipe do curso. Pelo que eu entendo, as pessoas preferem YouTube, não tem problema, estará tudo lá. E nós vamos ter os nossos encontros periódicos. Os nossos encontros periódicos, vamos fazer exercício, vamos tirar dúvidas, vamos discutir assuntos, trazer alguns assuntos do momento que conversem com o conteúdo. Agora é muito importante que vocês participem, senão vai ficar um tanto quanto cansativo, um tanto quanto repetitivo. Às vezes fica parecendo um resumo dos vídeos, vai ficando mais chato. Mas nós vamos ter. Também serão gravados, a diferença é que os encontros não vão ficar disponíveis no YouTube por uma questão de proteger a imagem de vocês. Aqui nessas aulas só aparece só eu apareço. Então é minha imagem, eu não tenho problema nenhum de ir para o YouTube. Se eu falar bobagem, paciência. Eu já falei tanta bobagem na minha vida, não vai ser uma mais, uma menos que vai me causar muito problema. Mas vocês podem não querer se expor, então para evitar essa exposição, os conteúdos serão, os encontros, né, serão gravados e ficarão apenas no Teams. Peço encarecidamente que não compartilhem no YouTube esses conteúdos, porque eu quero que vocês participem. Quando vocês participam, vai aparecer a cara de vocês, vai aparecer as perguntas e tal. Então, deixa quietinho, só para a gente, como se fosse uma sala de aula. A razão de eu gravar e deixar disponível é porque eu sei que alguns não vão poder assistir, porque a vida de todo mundo bagunçou demais com a pandemia. Então, e é por isso que eu gosto muito desse misto assíncrono e assíncrono, porque o só síncrono, você fica obrigado, e eu sei que nem sempre dá. Às vezes você tem outra pessoa na casa que está fazendo o curso, tem que dividir o computador, ou então você pegou uma tarefa que você não tinha para poder ajudar aí nesse mundo de pandemia. Agora com a volta das escolas melhorou um bocado isso, mas muita gente cuidando de irmão. Mas de todo modo, o conteúdo do curso você pode ver de madrugada, na hora que você bem entender, no final de semana. E aí eu peço que façam o esforço de poder participar, é sempre no horário de aula, então é um horário que você já, em tese, está reservado. Mas se não der, vai ficar disponível. Se durante o curso a gente entender que tem que se encontrar mais de forma síncrona, nós vamos nos encontrar mais de forma síncrona. Eu estou aqui à disposição para isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, vamos calibrando esse modelo. Eu estou usando assim porque é o que deu certo. Em experiências passadas, a gente foi calibrando e deu certo esse modelo. Mas não tenho nenhum problema de pedir, de tentar redesenhar o que for preciso. Eu sei que as condições são difíceis, a situação não é a ideal, eu não quis isso, vocês não quiseram isso. Eu tenho certeza que a administração da UNB também não queria isso. Todos nós queríamos estar com a nossa vida como era antes da pandemia. Mas a pandemia se impõe e é importante proteger nossas vidas, né? Quer dizer, a gente está aqui numa situação muito drástica. Termino esse nosso primeiro vídeo pedindo
que na medida do possível tentem manter as medidas de proteção, evitando aglomerações, tomando as vacinas, né? Nessa altura do campeonato todos vocês já podem tomar, a não ser que tenha situações específicas, eu não sou médico para entender disso, mas tomando todas as medidas para se proteger, para que vamos ver se finalmente passa aí, que seja o começo do fim, como tem algumas pessoas dizendo, para que nós possamos voltar às nossas atividades e repito, reforço, uma vez que nós voltarmos, quem quiser me procurar no campus para dizer eu fui seu aluno, eu vou adorar, porque aqui a gente acaba não conhecendo vários de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, quando nós já vamos começar a discutir o PIB. Muito obrigado. Paro aqui.